Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Ao retornarmos a este grande tema, é importante que tenhamos em mente o contexto, a maneira como o apóstolo Paulo pretende fazer a declaração. Ao ler o texto, devemos dar ênfase à palavra eu, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo está se contrastando com certas outras pessoas, com os falsos mestres judaizantes, que estavam falando e pregando às igrejas na Galácia, após a partida de Paulo, que estavam causando tanta confusão nas mentes daquelas pessoas simples com relação ao caminho da salvação. O apóstolo diz sobre eles: pois nem eles mesmos que são circuncidados guardam a lei, mas desejam que vocês sejam circuncidados para que possam se gloriar em sua mente. É nisso que eles se gloriam, mas quanto a mim, diz o apóstolo, sobre a sugestão de que eu deveria me gloriar em qualquer coisa, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a minha única coisa que me glorio. Esta é a declaração tremenda, é claro. E percebemos que, se quisermos dizer o mesmo, precisamos saber algo sobre as coisas que ele nos diz. Nosso desejo de saber mais mostra a sinceridade de nossa preocupação. E ao terminar sua carta, ele lhe dá um aviso muito solene para serem muito cuidadosos. Ele diz: porque quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, a grande questão para nós é: como alguém semeia para o Espírito? É exatamente aqui que esses falsos mestres estavam criando muito problema e ainda estão causando problemas da mesma forma para muitas pessoas no mundo moderno. É exatamente por isso que eu estou chamando a atenção para todo esse assunto. As pessoas estão perguntando: em quem devemos acreditar? O que é essa fé cristã? Estamos ouvindo declarações contraditórias, dizem elas. Era isso que diziam na Galácia. O apóstolo Paulo disse uma coisa, esses mestres estavam dizendo outra. Paulo diz que você deve crer em Jesus Cristo e nele crucificado somente. E você é justificado somente pela fé. Não, disseram outros, é pela circuncisão. Você deve voltar para a lei. Então aqui estavam as pessoas em confusão e elas estão, como eu apontei, em confusão hoje. Nada é mais necessário do que sermos perfeitamente claros sobre nossa autoridade. E apenas duas autoridades máximas, a Bíblia ou qualquer outra coisa que você goste. Não há outra escolha. Todo mundo baseia sua opinião neste livro ou não nele. Não me importa o que seja se não for isso. Há muitas outras possibilidades além dessa, não importa, porque todas são a mesma coisa, pois não são a Bíblia. Bem, agora então, diz Paulo, qual é a verdade, qual é a mensagem real? É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo e este crucificado. A pregação da cruz, como vimos, é o coração e o centro de toda a posição cristã. Não o ensinamento de nosso Senhor, mas a cruz, a sua morte. Por quê? Porque é por isso que somos salvos. Agora, há o assunto em geral, mas como é uma declaração tão tremenda, não podemos deixar por isso mesmo. O apóstolo não diz apenas que pregar a cruz e que acredita nela. Ele diz: Deus me livre de gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há mais aqui, e é para algo desse mais, que quero chamar a sua atenção agora. Esta palavra glória nos diz imediatamente que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é o teste de cada um de nós, é o teste de nossa profissão de cristianismo, é o teste de nossa filiação à igreja, de fato, de toda a nossa posição e profissão. Não há teste mais sutil que nossa compreensão do que nossa atitude em relação à cruz de nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, a cruz julga todos nós imediatamente e por muita necessidade. Você não pode permanecer neutro na presença da cruz. Ela sempre dividiu a humanidade e ainda o faz. E o que o apóstolo diz é que, em última análise, existem apenas duas posições com relação a ela. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é uma ofensa para nós, ou então é a coisa acima de tudo em que nos devemos gloriar. Meus queridos amigos, nunca pode haver uma pergunta mais importante do que esta. O que esta cruz faz a você? Onde você se encontra quando pensa nela e a enfrenta? É uma dessas duas, ou é uma ofensa, ou você se gloria nela? Estamos todos claros sobre nossa posição? Há alguns talvez dizendo: bem, certamente não é uma ofensa para mim, mas temo não poder dizer que me glorio nela. Bem, meu amigo, você está em uma posição impossível.
Essas são as únicas duas posições, a ofensa ou a glória. À medida que valorizamos nossas almas imortais, examinemos esse assunto, olhamos para ele, vejamos o que o apóstolo tem a nos dizer aqui e em outros lugares em seus escritos sobre essas duas posições, para que possamos saber com certeza. Agora, isso é importante por esse motivo. A pregação de Paulo, como vimos, é esta: é a cruz que me salva, por quem ou pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele diz aos Coríntios: eu determinei não saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. O apóstolo Paulo nunca deu uma palestra, ele sempre pregou, e o negócio da igreja cristã é pregar, não dar palestra. Não é lidar com política nem com condição social, mas pregar. Eu determinei não saber nada entre vocês, e que vasto conhecimento ele possuía, toda a erudição deste poderoso homem de Deus, todo o seu profundo entendimento, todo o seu conhecimento de filosofia e poesia grega, e mil e outras coisas, e ele determinou se tornar um tolo por amor a Cristo. Foi até mesmo trazido como acusação contra ele. Aquele homem Paulo, eles disseram, estava sempre falando sobre esta cruz, sempre sobre o sangue de Cristo. Era tão simples, era tão infantil. Ele não levou seus ouvintes. Eles disseram, às alturas do entendimento filosófico. O apóstolo responde e diz que tudo isso foi deliberado. Eu determinei não saber nada entre vós, exceto. Eu sei de uma sabedoria, ele diz aos Coríntios. Entretanto, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Todavia, não a sabedoria deste mundo, nem os dos príncipes deste mundo, que estão sendo seduzidos a nada. 1 Coríntios 2:6. É uma sabedoria oculta, é um mistério, é a sabedoria de Deus. Agora o apóstolo chegou a essa posição por esta grande razão. Aqui está a coisa que determina não apenas o tipo de vida que vivemos neste mundo, mas que determina nosso destino eterno. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A coisa é terrivelmente urgente, mais do que nunca neste mundo chamado da era atômica, que pode chegar ao fim a qualquer momento. E ali diante de nós está a eternidade. Onde você vai passá-la? Como os antigos pregadores costumavam dizer. Você sabe o que determina isso? Sua reação à cruz. Este é o teste decisivo. Esta é a coisa que nos tira de todos os nossos esconderijos. Isso exige uma decisão urgente, porque estamos em uma ou outra das duas posições. Qual é? Agora, sigamos o apóstolo enquanto ele coloca essas coisas diante de nós. Deixe-me colocá-la para você na forma de alguns princípios. Aqui está o primeiro. Para o não cristão, a cruz é uma ofensa. Agora eu tomo esta palavra de Gálatas 5:11, onde o apóstolo diz: eu, meus irmãos, e se ainda prego a circuncisão, porque ainda sofro perseguição? Então, o escândalo da cruz cessou. Em outras palavras, ele estava dizendo que a pregação da cruz é uma ofensa ao homem natural, ao homem que não é cristão. Não há dúvida alguma de que essa era a posição dos primeiros dias. Temos evidências abundantes a respeito disso. Ele diz isso aqui, e em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele diz que eu sei perfeitamente bem pregar Cristo crucificado. É para os judeus uma pedra de tropeço e para os gregos loucura. Eles não gostam disso, eles não querem isso, é uma ofensa para eles. E ele foi perseguido por seus próprios compatriotas e ridicularizado e rejeitado pelos gregos, porque persistiu em pregar esta mensagem da cruz. Era então clara e patentemente uma ofensa nos primeiros dias da igreja cristã, e assim continuou a ser ao longo dos séculos. Houve grande discussão e disputa sobre a cruz, sempre houve problemas sobre isso. Este tem sido o ponto de divisão tão constantemente através dos tempos, e o mesmo é ainda esta noite. O fato de que a cruz é uma ofensa para grandes números do momento presente é muito óbvio e muito patente. Há desprezo sendo derramado sobre ela, mesmo na igreja cristã. Esta teologia do sangue eles dizem, como eles odeiam qualquer menção ao sangue. Lembro-me de uma vez ouvi alguns homens discutindo. Um cristão e um não cristão estavam conversando sobre esse assunto. Eu estava sentado em uma sala lendo, quando de repente o cristão veio até mim e disse: venha, acho que você pode nos ajudar com essa discussão. Então fui com ele e perguntei qual era o problema. O outro homem, o não cristão, que era um profissional muito capaz, disse: sabe, há uma disputa aqui, mas não deveria haver. O que você quer dizer? Bem, ele disse, é um bom amigo aqui. Claro que acredita em moral como ele, acredita em ética, acredita em viver uma vida boa, acredita em melhorar este mundo, mas, como ele continuou, ele trará este elemento de sangue e trovão.
Essa foi a causa do problema que ele chamou de sangue e trovão, o que os homens chamam de essa teologia do sangue. Eles despejam seu desprezo e seu ridículo sobre isso. Eles odeiam o Antigo Testamento, odeiam o que chamam de Deus sentado no Monte Sinai, odeiam todas essas ofertas de holocausto e sacrifício. Eles dizem que isso é religião primitiva e você não deve introduzi-la na discussão. Você não deve falar sobre essas coisas. Eles odeiam a cruz. Ela ainda é uma ofensa para o educado, o sofisticado, o diletante, o homem moderno. Mas talvez as pessoas que acham a cruz mais ofensiva de todas sejam aquelas que na superfície parecem elogiá-la mais do que tudo. Estou pensando nas pessoas que nos dizem que a cruz é uma coisa muito boa. Elas pregam muito sobre a cruz. Sim, mas a pregam como algo que é bonito, tão comovente. E ainda assim, eu diria que elas, de todas as pessoas, são as mais que sentem a ofensa da cruz. Na verdade, elas a sentem tanto que precisam transformá-la em algo que nunca foi para ser. Elas a acham tão ofensiva em sua dura realidade que a filosofam nas coisas mais bonitas, uma espécie de encenação estética, e então elas sentimentalizam a cruz e falam sobre ela com grandes pausas. Essas de todas as pessoas são as que mais sentem a ofensa da cruz. A verdade é que estamos cara a cara com a mesma posição que persistiu ao longo dos séculos. Devemos examinar as razões para isso, mas antes de fazer isso, deixe-me dizer uma coisa. O teste para saber se alguém está ensinando a cruz corretamente ou incorretamente é se é uma ofensa ao homem natural ou não. Se minha pregação dessa cruz não é uma ofensa ao homem natural, estou deturpando. Se é algo que o faz dizer quão lindo, quão maravilhoso, que tragédia, que vergonha, eu não tenho pregado a cruz verdadeiramente. A pregação da cruz é uma ofensa ao homem natural, então torna-se o teste da pregação de qualquer homem. Ou deixe-me colocar em termos da congregação. Se esse elemento da ofensa da cruz nunca lhe apareceu, ou se você nunca o sentiu bem, então eu digo que você também nunca conheceu a verdade sobre a cruz de Cristo. Se você nunca reagiu contra ela e sentiu que é uma ofensa para você, eu digo que você nunca conheceu. É sempre uma ofensa ao homem natural. Invariavelmente não há exceção. Então, se você nunca sentiu isso, você nunca viu isso, porque você já foi um homem natural. Não há ninguém que nasceu cristão neste mundo. Temos que nascer de novo para nos tornarmos cristãos. E enquanto somos homens e mulheres naturais, a cruz é uma ofensa. Então, se nunca conhecemos esse elemento de ofensa ou não vimos, ou tivemos alguma deturpação dele, isso me leva à próxima pergunta. Por que então é uma ofensa ao homem natural? Em que aspecto é uma ofensa a ele? A resposta é que as razões são precisamente aquelas que costumavam torná-lo uma ofensa aos homens e mulheres no primeiro século. Sinto muito, mas tenho que repetir que não há diferença alguma nessas questões entre o homem do primeiro século e o do século XX. Isso em si é uma ofensa a você? É parte da pregação da cruz dizer que o homem em cada século é idêntico ao homem em todos os outros séculos. Isso é uma coisa muito ofensiva ao homem do século XX. Deixe-me mostrar o porquê. Primeiro e acima de tudo, é uma ofensa à sua mente. Tenho que colocar isso em primeiro lugar porque o pecado supremo do homem é o orgulho intelectual. E essa pregação da cruz é uma ofensa à mente do homem, porque corta todas as suas noções preconcebidas, ideias e preconceitos. Foi uma pedra de teu preço para os judeus por esse motivo. Eles diriam a você: estamos esperando o Messias e como judeus, nossa ideia do Messias é que quando ele vier, ele será uma grande personagem militar. Ele reunirá um grande exército que ele liderará e destruirá os conquistadores romanos. Ele estabelecerá Jerusalém como a maior cidade do mundo e nós, os judeus, seremos o maior povo. Conquistaremos o mundo inteiro e estaremos lá, reinando sobre todos. Era isso que eles esperavam. No início, quando ele veio e eles ouviram, eles se sentiram atraídos por ele. Ele parecia ter entendimento e poder, e eles se aglomeraram atrás dele, mas logo perderam a paciência com ele. Ele não iria até Jerusalém e se tornaria um rei. Em uma ocasião, seus próprios seguidores tentaram levá-lo à força para fazê-lo rei, e ele teve que escapar para uma montanha sozinho. Todos pensavam nele nesses termos militares. Então, quando encontraram aquele que alegava ser o Messias morrendo em aparente fraqueza e desamparo na cruz, eles ficaram profundamente feridos e ofendidos. Eles sentiram que isso era um absurdo ridículo. Um salvador, um libertador, morrendo, ele deveria estar matando todo mundo. Ele deveria ser poderoso, um grande rei conquistador.
Ele era uma ofensa para eles. Ele havia demolido suas noções e ideias. Foi exatamente o mesmo com os gregos, esses homens que confiavam em sua própria capacidade e eram tão orgulhosos dela. Esta cruz a atravessa e não faz nenhum uso dela, na verdade, como vou mostrar a vocês, ela faz exatamente o oposto. Então, imediatamente a cruz é uma ofensa porque ela atravessa todas as nossas ideias. Todos nós temos ideias sobre tudo, incluindo religião. Achamos que sabemos o que faz de um homem um cristão. Achamos que sabemos o que Deus espera. Estamos bastante confiantes de que podemos fazer isso, que temos isso em nós. Se apenas colocarmos nossas costas e nossa vontade nisso, podemos fazer isso. Não é isso? A cruz atravessa. Deixe-me mostrar como. O segundo aspecto em que é uma ofensa à mente do homem natural é tremendamente importante no momento presente, assim como era com os gregos na antiguidade. A cruz proclama imediatamente que não somos salvos por ideias, não somos salvos pelo pensamento, não somos salvos se preferir pela filosofia, mas essa é a única coisa em que o homem natural acredita, que somos salvos dessa maneira. Quem vai nos salvar? Bem, os sábios, que são ele, os grandes pensadores. O país está em apuros, em uma terrível confusão. O que pode ser feito? Bem, queremos os melhores homens, os melhores pensadores, político, filósofo, social e em todos os outros aspectos. Os melhores homens, os maiores pensadores serão nossa salvação. É assim que o homem pensa, mas aqui está algo que nos diz que não somos salvos pelo pensamento, não somos salvos por ter boas ideias, não somos salvos pelo idealismo. Os oponentes mais ferrenhos da cruz de Cristo neste país hoje são os idealistas que não são cristãos. Veja, eles têm suas ideias nobres, seus pensamentos sobre elevação e o que precisa ser feito, e o mesmo acontece com os grandes filósofos profundos. Essas são as pessoas importantes, diz o mundo, e eles odeiam a cruz, porque ela corta exatamente o que eles acreditam. E então, outra maneira pela qual a cruz ofende a mente do homem natural é esta. As pessoas dizem, e dizem isso muito livremente, que toda essa noção da cruz é imoral. Para elas, a ideia de que um homem deve ser punido pelo pecado de outra pessoa é imoral. Toda essa noção é bastante impensável. O homem carrega sua própria punição. Essa ideia de que outra pessoa parece que é absolutamente inocente, que você coloca sua culpa sobre ela e que ela então carrega a punição, a coisa é bastante imoral. Elas dizem que não podem acreditar em um Deus que faz uma coisa dessas, um Deus que pode punir seu próprio filho, causar sua morte, a fim de perdoar os outros. Não é justiça. Elas dizem que isso viola seu senso de justiça. Você não ouviu isso? Talvez tenha pensado nisso. Se já, a cruz é uma ofensa porque a essência dessa doutrina é a substituição. Ela ensina que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nossos pecados são transferidos a Ele, são imputados a Ele, são colocados sobre Ele. Ensina que Deus o feriu, Deus colocou sobre Ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. Para o homem moderno, o pensador humano natural, isso é uma ofensa, imoral e uma injustiça. Então ele odeia isso e rejeita. Talvez precisemos resumir toda a posição com relação à maneira como a cruz é uma ofensa à mente do homem natural. O que ele realmente não pode suportar é que ele não pode entender a cruz, e essa é sua ofensa essencial para ele. O homem natural acredita que pode entender tudo e que fazer tudo. Tenho certeza de que você reconhece sua posição favorita, que é mais ou menos assim. Não vou acreditar em uma coisa que não posso entender. Não vou me comprometer com nada menos que eu entenda. O homem acredita que tem a capacidade em si mesmo de compreender toda a verdade. Ele pode entender tudo. Ele não acredita em Deus porque ele diz ele não entende. E ele também não entende a cruz. E é claro que a cruz não pode ser entendida. Como Charles Wesley coloca em um grande hino, que a miséria, a imortal dia. A cruz é um mistério da substituição da morte imortal. É o mistério de Deus, como a própria Bíblia diz, mas o homem moderno diz que não pode se submeter a um mistério. Ele deve entender, mas aqui está algo que lhe diz que você não pode. É impossível. Está além de nós, é divino, é milagroso, é sobrenatural, e não podemos entendê-lo. E o homem odeia isso por essa razão. Ele não pode deixá-lo sozinho porque está lá. Porque ele tem o sentimento dentro dele, em algum lugar, de que ele terá que lidar com isso algum dia. E ainda assim, porque ele não consegue entendê-lo, é uma ofensa para ele. Isso é uma ofensa à mente do homem natural, é ainda mais uma ofensa ao seu coração. A verdade é que há apenas um problema final com relação à cruz.
E esse é o nosso orgulho. Todos os problemas do homem emanam do seu orgulho. Por que caiu? A resposta é orgulho. O diabo veio até Eva e disse: Deus disse que vocês não devem comer. Claro que ele disse isso porque ele sabe que no momento em que você comer, você se tornará como Deus. E a mulher gostou da sugestão. E o orgulho surgiu e o homem ouviu. Ele concordou. Eles queriam ser como Deus. Qual foi a causa da queda daqueles que o tentou? O diabo? Paulo nos diz em sua primeira epístola a Timóteo que foi exatamente a mesma coisa. Ele se elevou em orgulho e caiu. O orgulho é a causa de todos os nossos problemas e é isso que o mundo não entende. Tudo está nos dizendo para acreditar em nós mesmos, bajulando nosso orgulho, nos edificando e nos inflamando. Homem moderno. Aí vem algo que destrói o ídolo. O orgulho é sempre a causa do problema e não há nada que machuque tanto o orgulho do homem natural quanto a cruz de Cristo. Como a cruz faz isso? O que aconteceu para que houvesse uma cruz? É porque somos fracassados, porque somos pecadores, porque estamos perdidos. Você sabe, a coisa espantosa que nos é dita nos 4 evangelhos é que o Filho de Deus, quando veio a este mundo, foi odiado, e não apenas isso, mas que ele foi crucificado em uma cruz. Você já pensou nisso? O Filho de Deus veio ao mundo, como ele mesmo disse, não para condená-lo, mas para que o mundo através dele pudesse ser salvo. Que mal ele fez? Ele passou seu tempo ensinando, instruindo as pessoas comuns e outros que estavam prontos para ouvir. Ele passou seu tempo curando doenças, aliviando o sofrimento. E ele passou o seu tempo, como Pedro diz a Cornélio, fazendo bem. E ainda assim eles o odiavam e o crucificaram. E a multidão gritou dizendo: Fora com ele, crucifica-o, porque eles estavam chateados o que ele havia feito. Ele disse uma coisa para o homem natural, que é o maior insulto concedível, a observação mais ofensiva que pode ser feita. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Mas certamente você pode pensar, eles não odiavam isso. No entanto, eles odiavam. Era exatamente por isso que o odiavam. Ele não se opunha à parte da salvação, mas à sugestão de que estavam perdidos, que estavam perdidos no sentido de precisavam ser salvos. Veja, a própria presença do Filho de Deus neste mundo é uma condenação total e absoluta de nós, de cada um de nós. É porque todos pecaram e carecem da glória de Deus que ele veio, especialmente porque ele teve que ir para a cruz. E isso é uma fonte de ofensa. Ele nos diz que somos fracassados, que somos pecadores. Mas então ele diz mais. Este é outro agravamento da ofensa. Ele diz que somos todos fracassados. Agora, isso é totalmente impossível para nós, não é? O que dizemos? Bem, o que dizemos em nossos melhores momentos é: não afirmo que estou 100% salvo, sabe? Mas não sou como aquele bêbado, não sou como aquela mulher caída. Existem bons e maus neste mundo. Existem pessoas religiosas e não. E há uma distinção muito importante aqui. Você não pode dizer que todas as pessoas estão na mesma posição. Você não deve dizer que não faz diferença se um homem é bom ou mau, ou se é moral ou imoral, se um homem tem um código ético ou não. Você não deve dizer isso. Nós continuamos. Você está violando todos os princípios morais. Você está pedindo licença. A coisa é uma mentira, não é verdade. Você nos diz que o homem se esforçou para viver uma vida boa e tentou ser religioso e fazer suas orações. Você diz que ele está na mesma posição de um homem que nunca rezou, nunca esteve perto de um local de culto e viveu apenas para o pecado e o mal, o vício e a luxúria. Você diz que eles estão na mesma condição perdida? É precisamente isso que a cruz de Cristo diz. A cruz de Cristo diz que não há diferença. Essa era a coisa, claro, que enfurecia os judeus. Mas é assim que o apóstolo coloca em Romanos 3. Mas agora a justiça de Deus sem a lei se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo para todos os que nele creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Essa era a coisa que os deixava loucos. Eles estavam loucos com Nosso Senhor, eles estavam loucos com os apóstolos, que pregavam que não havia realmente diferença entre grego e judeu nesta questão da salvação. Que o fato de você ser judeu não salva, nem o fato de ser circuncidado, nem que você tenha a posse da lei. Não há diferença entre o judeu e o gentio, estranho, nenhuma. Todos pecaram, não há diferença. E é isso que fere o orgulho do homem moderno em nossos dias. O mundo está cheio de benfeitores. Essas pessoas estão ansiosas para consertar as coisas. Elas criam uma organização, formam uma sociedade e outras pessoas se juntam a ela e escrevem protestos e vão consertar o mundo.
E há uma coisa que elas odeiam, e essa é a cruz, que lhe diz que você nunca pode lidar com o problema desse jeito, que todos estão na mesma posição. Não há diferença. É uma coisa terrível ouvir que todo o seu esforço não há de nada. Deixe-me colocar isso dessa forma. A cruz é uma ofensa ao orgulho do homem natural, porque ela diz que não apenas somos todos pecadores, não apenas somos igualmente pecadores, mas nos diz que somos todo igualmente separado. Não podemos fazer nada. Ela nos diz que toda nossa retidão é apenas trapos imundos. Tudo que consideramos melhor é esterco e lixo. E nos diz que acreditamos em nós mesmos, em nossa capacidade, que não podemos fazer nada. Que somos total e completamente desamparados e sem esperança. E a que nos ofende e nos fere, coordena todos os nossos esforços, é uma ofensa à mente e ao coração. E é igualmente uma ofensa à vontade do homem. Diz a ele: não me importa qual seja sua vontade, não me importa quão poderosa seja sua vontade, não me importa quais sejam suas resoluções. Faça tudo o que quiser, você nunca se salvará. Não o trabalho das suas mãos. Pode cumprir a exigência da tua lei. Não poderia meu zelo ter trégua, poderia minhas lágrimas fluir para sempre. Tudo pelo pecado não poderia espiar. Tu deves salvar, somente tu. A M. Topley. Ela nos esmaga no chão, ela destrói tudo em que já acreditamos. Ela nos deixa desamparados e sem esperança, perdido, condenado, e é isso que ela diz sobre cada um de nós. E eu digo que essa é a ofensa da cruz ao homem natural. Você já sentiu isso, meu amigo? Você já foi informado ou ficou ofendido por ser informado que você está deitado ali indefeso no chão em pó e cinza, e que embora você se levante e tente se sacudir, se reformar, você estará caído novamente, e no final você estará caído sem esperança e rejeitado? Você foi capaz de ouvir isso sem sentir ofensa? Você se sentiu, eu diria que você nunca ouviu direito. Há algo errado com você. O homem moderno, o homem natural, odeia isso. É o oposto do seu culto de autoexpressão e crença em si mesmo, de se desenvolver psicologicamente, de confiar em si mesmo e de confiar em seus próprios poderes inatos. O homem moderno se considera maduro, capaz de se manter de pé, com todo o seu tremendo conhecimento. Mas aqui está algo que destrói tudo. A cruz diz que ela é inútil e sem valor algum. Essa é a ofensa da cruz ao homem natural. Mas agora, vire para o outro lado. O cristão, por outro lado, é como vimos antes, alguém que se gloria na cruz. Vamos olhar para isso. Esta é a coisa importante para nós. Você percebe o que ele diz? Ele não diz apenas que admira que a cruz é simplesmente linda e maravilhosa. Não, ele não fica ali apenas admirando. Quero ir mais longe. Ele não apenas acredita nela. Ele não apenas aceita sua mensagem. Vou testar vocês, meus amigos. O cristão é um homem que não apenas acredita na cruz, ele se gloria nela. Ele se alegra com isso. A palavra que o apóstolo realmente usa aqui é muito forte. Ele diz: Deus me livre de me gabar. É uma questão de se gabar. Ele diz que esses judeus são as pessoas que querem que você seja circuncidado para que possa se gabar de seus convertidos. Eles querem se gabar de sua carne. Eles estão atrás de seu próprio sucesso e de seu próprio nome. Eles se gabam disso e se gabam do que fizeram. Ó, diz o apóstolo, ei, Deus me livre de fazer isso, de me gabar, exceto na cruz de Cristo. O que ele quer dizer com isso é que ele não apenas as admira, ele não apenas acredita nela, ele é movido por ela, ele é cativado por ela. Ele diz aqui, Deus me livre de me gloriar, exceto na cruz de Cristo. Em outras palavras, o cristão não só se gloria na cruz, ele se gloria somente na cruz. Ele não se gloria em nada. Ouça Isaac Watts colocando isso. Não permita, Senhor, que eu me glorie, salvo na morte de Cristo, meu Deus. Há uma exclusividade sobre isso, o que significa que para o cristão isso é a coisa mais importante da história, o evento mais importante que já aconteceu. Isso significa que para ele não há nada que chegue perto disso em significado. Isso significa que ele repousa tudo sobre isso, que isso significa tudo para ele, e que ele e o que é por causa disso. Quero fazer uma pergunta a todos os crentes cristãos. Você está se gloriando na cruz? Ou você está apenas dizendo, claro, eu sempre acredito, eu fui criado para isso? Você pode falar sim sobre a cruz? O teste do cristão é que ele se gloria nela, ele exulta, ele se gaba nela. É tudo para ele, sem isso ele não tem nada, ele deve tudo a isso. Esta cruz é o centro do seu universo em todos os aspectos. É isso que significa se gabar. Então, deixe-me fazer minha pergunta final por enquanto. Por que o cristão se gloria na cruz? Há muita resposta para essa pergunta. Primeiro, ele se gloria nela por causa do que vê nela, ou se você preferir, ele se gloria nela por causa do que ela lhe mostra. Agora aqui, parece-me esta a chave para todo o assunto. Devo citar Isaac Watts novamente, porque acho que ele deixa isso claro.
Ele diz, quando examina a maravilhosa cruz: eu não acho que nenhum homem se glorie nela até que a tenha examinado. Se você der uma olhada casual, você dirá: sim, eu acredito nela. Mas ouça, meu caro amigo, ouça Isaac Watts, ouça Charles Wesley, ouça todos eles. Esses homens realmente viram o significado da cruz. Eles não conseguem se conter, não conseguem se expressar. Por quê? O único segredo é que eles a têm examinado e olhado para ela, têm olhado fixamente para ela. E você vê que este é um teste muito bom. Quanto tempo você gasta pensando na cruz, contemplando, examinando todos os seus ângulos? O que ele vê que pergunta? Deixe-me contar a primeira parte da resposta. O cristão se gloria na cruz porque ele vê ali o aspecto e o espetáculo mais incrível que o mundo já viu. Estamos vivendo em uma era que gosta muito de espetáculo, no sentido de alguns acontecimentos e evento notável, algum grande show. E o cristão se gloria na cruz como um espetáculo, porque quanto mais ele olha para a cruz, mais ele vê a glória de Deus sendo revelada a ele. Ela mostra a ele a glória do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele vê tudo isso brilhando sobre ele. O que você quer dizer? Pergunta alguém. Bem, vamos olhar para isso simplesmente assim. Ele olha para aquela cruz e vê um homem pendurado nela. Quem é ele? A resposta é: lembra o príncipe da glória. E o cristão vê ali esse extraordinária série de paradoxos, os mais incríveis paradoxos que o mundo já conheceu ou pode conhecer. É quase impossível descrevê-lo. Devo chamar outro poeta para me ajudar. Graças a Deus que eles vieram. Leia o que Charles Wesley diz. É misterioso tudo. Por quê? Porque o imoral morte. Agora há um espetáculo. O imortal, aquele que é vida em que está a vida eterna. O eterno desde a eternidade. Ele é imortal, ele é eterno. Mas o imortal morre. Onde um aspecto como esse pode ser encontrado em todo este universo. Ou tome isso de maneira como o apóstolo Pedro colocou os judeus no sermão que ele pregou, depois que ele e João curaram um homem impotente no portão formoso do templo. Ele diz: você sabe o que ele fez. Você matou o príncipe da vida, você matou o autor da vida, você matou o iniciante e controlador da vida. Agora, isso é o que um cristão vê. Ele pode dizer: eu olho para um homem, mas sei que ele não é apenas homem, ele é Deus homem, ele é Deus, o Filho eterno que desceu à terra para habitar. Ele é o autor de tudo, ele fez tudo e ele sustenta tudo. Mas eu vejo um horrendo. O que é isso? Ou é a morte do príncipe da vida? Quão difícil é colocar isto, mas você concordará que o homem moderno fica muito comovido com o espetáculo. Ele fica muito comovido com emocionado com atos de auto-humilhação. Ele assiste seu drama na televisão, talvez algum grande rei fingido ser um ninguém para fazer o bem. E ele diz: que comovente, que maravilhoso. Oh, é emocionante. Ele se gloria nisso. Mas olhe para isso. O príncipe da vida sendo morto. Mas há outras coisas estranhas que se encontram nesta cruz. Veja pela sua cabeça, suas mãos, seus pés. Que mistura amor e tristeza. Você vê? Alguma vez tanta amor e tristeza se encontraram? Você que é especialista em drama, arte e música, que pode comover as pessoas. Aqui está a pergunta que a cruz lhe faz. Alguma vez tanto amor e tristeza se encontraram ou fluíram misturados? Não, é único. Este é o espetáculo dos espetáculos. Ouça isso. O espinho compõe uma coroa tão rica. Você não associa coroas e espinhos, não é? Eles são opostos, por assim dizer. A glória e o esplendor e o brilho de uma coroa e uma coroa de espinho, digna apenas de serem queimada, mas aqui elas se juntam. Espinho compõe uma coroa tão rica. Novamente o que vejo ali? Vejo alguém sem pecado, que nunca pecou, que dá perfeita obediência ao seu Pai, todas as coisas. Ele nunca fez mal a ninguém, ele é inocente. Ele é completamente sem pecado, mas vejo o seu pecado sendo punido. Vejo alguém que é totalmente, inteiramente inocente, morrendo por aqueles que são maus, morrendo por pecadores, morrendo por rebeldes, morrendo por seus próprios inimigos. Vejo além disso aquele que desde a eternidade olhou para o rosto de seu Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O que significa que o Verbo, o Filho, estava olhando para o rosto de Deus eternamente. E aqui na terra ele sempre agradou ao seu Pai. Ele orou ao seu Pai e olhou para o seu rosto. Vejo alguém que já olhou para o rosto de seu Pai Celestial. Vejo essa mesma pessoa clamando em agonia: Deus meu, por que me abandonaste? Esses paradoxos sem fim. Essas coisas que parecem ser contraditórias absolutas, todas se misturando, se tornando uma, com um brilho e uma glória sobre elas.
Então eu vejo outra coisa também. Eu vejo o Senhor da glória, o Verbo, por quem todas as coisas foram feitas e sem o qual nada do que foi feito se fez. Eu vejo aquele que tem tal poder que pode fazer todas as coisas. E de fato, como o autor da Epístola aos Hebreus nos lembra, aquele por quem todas as coisas consistem em que está sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, mantendo os átomos juntos, mantendo as constelações, mantendo todo o cosmos junto. Pelo seu poder eu o vejo morrendo em total desamparo, em fraqueza aparente. Você se lembra de como foi atirado em seu rosto? Ele salvou os outros de si mesmo. Ele não pôde salvar. Mateus 27:42. Você que pode curar os doentes e ressuscitar os mortos. Desça. Ele não desceu. O poder e o desamparo estão lá juntos e ao mesmo tempo. Eu leio sobre aquele quem somos informados. Nele estava a vida. É isso que vejo quando olho para a cruz. Vejo alguém que estava em forma de Deus, morrendo como um homem fraco e indefeso. Vejo alguém cuja preocupação pela glória de seu Pai era tão grande que ele deixou de lado sua própria glória eterna em sua forma visível, se humilhou, não fez de si mesmo nenhuma reputação, mas tomou sobre si a forma e a semelhança de um homem. Ele de fato tomou sobre si a forma e a semelhança de um servo, se humilhou e foi obediente até a morte. É isso que vejo, sua preocupação pela glória de seu Pai. Vejo sua obediência, que foi uma obediência até a morte de cruz. Ó meu Pai, ele disse, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele bebeu até a última gota. Sua culpa e a minha, que o castigo. Ele tomou tudo sobre si, porque para que Deus seja glorificado e que Deus seja junto sobre nós. Ele prestou esta obediência perfeita para que pudesse honrar e glorificar seu Pai. Mas olhando novamente para ele, o que vejo acima de tudo é o amor que o fez fazer tudo isso. Amor tão incrível, tão divino. O que significa? Deixa o próprio apóstolo responder a pergunta. Porque, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morrerá por um justo, mas talvez por um homem bom que alguém ouse morrer. Mas deu prova seu amor para conosco, em que antes éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais então, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de por ele. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Pai, pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados seremos salvos pela sua graça. Romanos capítulo 5, versos 6 ao 10. Chega a isso, meus queridos amigos. Ele está morrendo ali por causa do seu amor por vocês, seu amor por mim, seu amor por aqueles que são pecadores, aqueles rebeldes, aqueles que são inimigos. Ele morreu por pessoas que o odiavam. Enquanto ele estava morrendo ali, Saulo de Tarso odiava, mas ele estava morrendo por Saulo de Tarso. Como Paulo coloca mais tarde, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ele não esperou até que Paulo se convertesse antes de amá-lo. Ele o amou como ele era um blasfemador, perseguidor. Ele o amou mesmo quando Saulo de Tarso estava lá, blasfemando seu santo nome, ridicularizando sua alegoria de que ele era filho de Deus, ridicularizando essa ideia de que ele está aqui para nos ensinar e morrer por nós e nos salvar. Enquanto Paulo fazia isso, ele estava morrendo por Paulo, e ele estava fazendo o mesmo por você e por mim. Você vê o que o insultou, você que o insultou e blasfemou e odiou e considerou toda essa pregação da cruz como uma ofensa, ele fez isso por você. Essa é a medida do seu amor. Quando examino a cruz maravilhosa, o que vejo é isto que vejo. Vejo um espetáculo que o mundo nunca viu antes e nunca mais verá. Vejo o Santo Filho de Deus suportando o castigo dos meus pecados, o autor da vida morrendo para que eu pudesse viver, para que eu pudesse me tornar um filho, uma criança de Deus, e passar a minha eternidade na glória eterna com Ele. E isso é só o começo. Eu digo que o que vemos na cruz é a glória da divindade brilhando sobre nós, primeiro na face de Jesus Cristo. Você viu isso? Se você viu mesmo um vislumbre do que eu tenho tentado dizer, você deve se gloriar nisso. Você não apenas acredita nisso. Você diz, amor tão incrível, tão divino, exige minha alma, minha vida, meu tudo. Uma fidelidade total, uma rendição total. Eu vivo por ele, ele morreu por mim. Em outras palavras, como nos colocamos como o famoso conde Zinzendorf Ford, o grande livro de Morável, colocou. Foi o ponto de virada em sua vida quando ele viu aquele retrato de Cristo com sua pequena inscrição. Cristo morrendo na cruz. Ele olhou para a imagem, ele o rico e culto conde.
Ele disse: Eu fiz isto por ti, o que farás por mim? Ele viu que havia apenas uma resposta. Pelo resto de sua vida, este foi a sua confissão. Eu tenho apenas uma paixão, que é Ele, somente Ele. Deus me livre de me gloriar, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Você realmente acredita que o Filho de Deus desceu do céu e morreu naquela cruz por você? Você realmente acredita nisso? Você não pode realmente acreditar nisso sem se gloriar nisso. Se você realmente acredita e vê o que isso significa, bem, é tudo para você. Ou é tudo, ou então não é nada. Você está se gloriando na cruz, meu amigo. Se estiver, pode acreditar em mim que você semeou e está semeando para o Espírito e que você colherá a vida eterna. Amém.